Querido Padre Anderson, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um desses trechos muito curiosos de São João, em que algumas ideias aparecem de uma maneira insistente. Aqui, São João apresenta 3 vezes, em apenas 5 versículos, a mesma frase. Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Aí ele diz que os discípulos não entenderam, mas repete a frase. Os discípulos não entenderam a frase e repete. E por fim, Jesus também repete a frase dizendo: vocês não entenderam o que eu disse. E repete a mesma frase. Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Por quê? Nesse contexto da Santa Ceia, São João faz questão de repisar essa mesma frase 3 vezes. Ora, por um motivo muito simples. Para nos mostrar o caráter de Deus e a dinâmica da fé. Por quê? Em primeiro lugar, no Evangelho de São João, esse conceito de ver é muitas vezes explorado, por assim dizer. Por exemplo, nós temos, logo no capítulo 5, antes, já no capítulo 2, quando os discípulos vão atrás de Jesus para saber quem ele é, Jesus diz: vinde e vede. Depois, no capítulo 5, a cura de um cego no tanque de Betesda. É um texto especialmente direcionado aos discípulos de João Batista. A visão. Há uma polêmica sobre a visão, porque ele curou um cego em dia de sábado. Depois, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E toda a conversa é sobre a visão. Sobre a visão. Depois, quando Jesus ressuscita Lázaro, mais uma vez, capítulo 11, Marta escuta essas palavras de Jesus. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Visão. Capítulo 12, alguns gregos querem ver Jesus. E Jesus, então, diz que é chegada a sua hora. E no final do Evangelho, lá no capítulo 20, acontece aquela cena da incredulidade de Tomé, e Jesus diz: Tomé, tu acreditaste porque viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Por que São João, ao longo de todo o seu Evangelho, fala tanto sobre a visão? É justamente porque ali na comunidade joanina havia um debate. Eles se perguntavam se podia ter cabimento o fato de que os judeus tinham visto tantos milagres de Jesus que já se difundiam, os trechos do Evangelho já estavam escritos, e eles perguntavam: como é que eles não acreditaram? Como é possível que Jesus tenha feito tanto milagre e eles continuam ainda obstinados na sua descrença? Eles não conseguem acreditar que ele é o Messias. Como é possível isso? Então, no Evangelho de São João, ao longo do Evangelho, ele vai dando uma resposta. Aquilo que, nos 3 primeiros Evangelhos, é chamado de milagre,
no Evangelho de São João, é chamado de sinal. São os sinais de Jesus. E por que ele chama de sinais? Por um sentido muito simples. O que ele está tentando explicar para aquela comunidade é que só consegue enxergar milagre quem crê. Quem não crê, sempre com a sua mente analítica, vai tentar desmontar qualquer espécie de ação divina. Vai encontrar uma desculpa para não crer. A obstinação, a incredulidade é uma coisa tão cega que aquele que não recebe a luz da fé, ou aquele que a perde, porque é possível perdê-la, quando a gente vai se misturando com muita coisa de incredulidade, está trancado numa espécie de fanatismo da cegueira. Ele enxerga o mundo a partir da sua cegueira. Então, o que acontece? O ateu, né? O ateu de verdade mesmo, sobretudo, existem ateus que estudam muito religiões. Esses são os piores, porque eles ficam realmente com a mente embotada, porque enxergam tudo de uma maneira carnal, naturalista, não conseguem perceber. Se Deus aparecesse para eles, eles diriam que estariam alucinados. Eles diriam para si mesmos, olha, eu estou com uma alucinação, estou vendo Jesus Cristo. Porque a obstinação é assim. Ele pode ver, ele pode tocar. Vocês vejam que aqueles judeus, eles viram os milagres acontecer. Viram. E eles mataram Nosso Senhor. Então, o que São João está dizendo aqui é que, sem fé, nós não conseguimos enxergar Deus agindo e, portanto, nós mesmos somos um obstáculo para que Deus haja. Ora, é por isso que a dinâmica da fé é uma dinâmica de luz e obscuridade. Ou seja, a vida espiritual é assim. Nós temos fases em que parece que nós estamos enxergando Deus e fases em que nós ficamos áridos, ficamos secos. Essa palavra, pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. No livro dos Provérbios, a sabedoria divina é apresentada como uma criança que brinca no orbe da terra. E no livro da sabedoria, a mesma ideia é explorada. Ou seja, Deus é como um menino que brinca de esconde-esconde com a gente. Ele se esconde para que nós possamos encontrá-lo. É por isso que nós passamos por momentos em que parece que nós estamos sozinhos. Parece que não está acontecendo nada. Parece que ele sequer existe. E, se nós temos fé, nós insistimos em procurá-lo. Nós fazemos como a esposa de Cantares, que saiu em busca do amado. Nós saímos em busca. E, de repente, ele aparece. Nós o vemos. Só que depois, ele se esconde de novo. E chega o momento de uma nova busca. E assim a nossa vida espiritual vai transcorrendo em altos e baixos, em momentos em que tudo se acende, em momentos em que tudo se apaga. Muitas vezes, quando tudo se apaga, é o momento em que nós vamos exercer uma fé mais pura, uma fé mais heróica, e os santos, eles não foram poupados de nada disso. São Vicente de Paulo
numa das noites escuras que ele teve, muito terrível, ele tinha tentações contra a fé tão fortes na sua alma, porque ele sentia que a sua própria alma estava morta. Ele não tinha nenhuma consolação, nenhuma graça espiritual, estava completamente no escuro. Ele teve que escrever o credo num papelzinho e colocar no bolso da batina, para que quando viesse aquela tentação, ele pegasse no credo e soubesse que ele tinha feito um ato de fé e, portanto, ele não tinha consentido naquela tentação contra a fé. Por quê? Porque Deus queria fazer com que a fé dele fosse heróica. Ele o estava submetendo a uma provação para que ele mostrasse a força, a intensidade, o heroísmo da sua fé. É muito fácil crer em Deus quando tudo está bem. Quando as coisas estão correndo maravilhosamente bem, quando você começa a rezar e de repente o céu se abre e a unção desce e tudo se escorre. Parece que você abre a Bíblia e na hora que você abre a Bíblia, você sai um beijo de dentro dela e a palavra grita nos seus olhos e parece que tudo te comunica a Deus e que você fica completamente seduzido pelo olhar divino. É maravilhoso. Agora, difícil mesmo é crer quando você não sente nada. Quando você está na pior. Quando os seus inimigos estão rindo da sua cara. Quando você tem um diagnóstico na tua mão completamente desfavorável. Quando o dia mau chega, quando o vento ruim passa na tua casa e derruba tudo, como aconteceu na vida de Jó. Quando o próprio diabo vem e o Espírito Santo te leva para uma luta com ele, como fez com Jesus no deserto. Aí é difícil crer. Mas essa fé, a fé que é provada, essa fé é a que se torna preciosa aos olhos de Deus. E é essa fé pura, viva, vibrante, essa fé que cresce no meio da tribulação, no meio da dificuldade, é essa fé que abre a porta para estações espirituais mais altas, em que nós conhecemos a Deus de uma maneira mais íntima, exatamente como nos diz o livro de Jó. Ao final da sua provação, Jó disse: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Agora eu te conheço por experiência. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, exatamente como está escrito no Salmo 22. Tu me levas para as águas tranquilas, mas também tu estás comigo no vale da sombra da morte. Nas duas circunstâncias, o Senhor é o meu pastor, e nas duas circunstâncias, nada me falta. É lindo quando a gente passa por um período de provação, e a gente olha para trás e diz: Deus me sustentou durante esse deserto. Todo dia caiu maná do céu. Todo dia, Deus me mandou alimento. Todo dia, o Senhor mandou água para matar a minha sede. Todo dia, Ele foi minha rocha, o meu refúgio, o meu salvador. Por mais que os homens me abandonem, Ele nunca deixou de ser meu amigo. De estar ao meu lado, de me defender, de me amparar, de estar junto de mim. De ser o meu paráclito. Aquele que está do meu lado. Por isso Jesus conclui o Evangelho de hoje dizendo: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Como é triste quando nós vemos os ímpios sentados assim, nas suas poltronas, dizendo: agora é com a gente.
Agora a gente vai botar para quebrar. Agora ninguém nos desafia. Agora é a nossa vez. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Chegou a minha hora. A hora que nós vemos a impiedade triunfar e vemos o escárnio do diabo. É terrível. É terrível. Todos nós ficamos extremamente contrariados. Não é gostoso. Dói. Só que isso acaba. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência quando o time adversário faz gol. Nós temos que ter paciência quando nós ouvimos a comemoração do inferno. Nós temos que ter paciência. O Salmo diz que Deus prepara como um boi sovado para o dia da matança o ímpio para o mal. E também diz que, muitas vezes, o salmista passou por árvores frondosas, por cedros imponentes, e que depois, quando voltou, já estavam caídos no chão. Porque é assim. Ninguém fica no topo para sempre. É assim. Nós temos que ter paciência. Quando nós vemos a alegria do inferno, as comemorações, é o momento. Mas tudo isso vai cair. Porque Deus existe. Porque Ele é Senhor. A história não está abandonada ao acaso. Existe lógica em tudo isso. É Deus que controla tudo. E por isso Jesus diz, vós ficareis tristes. Não tenha medo de ficar triste. Vai acontecer. Vós ficareis tristes. Passaremos por momentos de tristeza, por momentos de derrota, por momentos de desânimo, por momentos em que nós ficaremos envergonhados. Em que os homens vão olhar para a nossa cara e nós vamos dizer, meu Deus, como é possível? Eu estou aqui te servindo. Isso tudo está acontecendo comigo. Nós vamos ficar tristes, muitas vezes. Por isso Jesus diz, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É muito bonita essa construção, porque Jesus não está dizendo assim, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar alegres. Ele não diz isso. Ele poderia ter dito, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar alegres. Não. Ele diz, vocês ficarão tristes, mas esta vossa tristeza, assim como um lagarto passa pela metamorfose e se transforma numa borboleta, essa tristeza vai se tornar alegria. Então, se você me diz assim, eu estou muito deprimido, prepare-se, você vai ficar muito feliz. Eu estou gemendo, chorando, eu estou triste, 1 tonelada. Prepare-se, você vai ter 1 tonelada de alegria. Porque essa tristeza é este montante de tristeza, este montante de vergonha, Deus vai recompensar com juros e correção, dando para você uma dose
equivalente de alegria. Esse é o nosso Deus. Ele transforma tudo. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós passamos por uma provação e nós olhamos para trás, nós saímos dela muito mais fortes, muito mais decididos, muito mais experientes, muito mais firmes, muito mais inteiros. Você não sai do mesmo jeito que você entrou. Deus está transformando todas as suas tristezas em alegrias. Assim como Ele transforma a água em vinho, Ele pega a sua tristeza e transforma em alegria. Só que existe uma condição. Você tem que crer que a mão dele está em você. Que a mão dele está agindo em você. Jesus está dentro da sua vida. Ele está dentro da sua casa. Ele não está fora. Ele não está te observando de longe. Jesus está aí. Ele está construindo tudo isso dentro de você. Por mais que seja um pouco difícil suportar esse momento, se agarra nele e com a sua fé diz: Senhor, eu creio que tu estás aqui. Eu creio que o Senhor está transformando. Eu creio que o Senhor está realizando. Você tem que crer. Você tem que exercitar fé. Na medida em que você crê, na medida em que você exercita fé, você vai na obediência da fé, juntando todo o material que depois será transformado em milagre. Nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, no Evangelho de São João, e, portanto, uma espécie de tipo de todos os demais milagres, Jesus vira para os serventes e diz: enchei as talhas de água. E eles vão e enchem as 6 talhas de água até a boca. Cada talha continha 100 litros. Não tinha água encanada naquele tempo. A água tinha que ser pega no braço. 100 litros de água. Quanto tempo você acha que eles gastaram para encher 600 litros de água? Não foi rapidinho, não. Exigiu muito esforço, muita paciência. Só que eles encheram aquelas talhas até a boca. A sua tristeza vai se transformar em alegria. Mas você tem que encher as talhas até a boca, você tem que pegar tudo isso e colocar aos pés de Jesus, com todo o seu esforço. Pegar tudo, não deixar nada sem ser abençoado, sem ser metabolizado pela sua fé. É quando você diz: Deus, eu creio que o Senhor está me curando, eu creio que o Senhor está me salvando, eu creio que o Senhor está me provendo, eu creio que o Senhor está intervindo na minha vida, eu creio que o Senhor está comigo, está doendo, mas eu creio que o Senhor está fazendo a obra acontecer, eu creio a despeito de tudo, eu não desisto, eu sei que o Senhor está comigo. O que acontece? No final do processo, um belo momento, um belo minuto, você vai pegar a água, ela virou vinho. A sua tristeza foi transformada em alegria. Nós precisamos crer. Crer com toda a nossa força, sem colocar nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhum empecilho. Crer com todo o nosso ser. Porque nesse momento mesmo, Jesus está operando. Ele está agindo profundamente na nossa existência, em todas as áreas da nossa vida. Ele está colocando tudo no lugar. Ele está fazendo acontecer aquilo que nós não podemos. É Ele o protagonista. É Ele.
Portanto, nós não precisamos ter medo. Se ele se esconde, nós vamos procurá-lo, daqui a pouco ele aparece. Se nós estamos tristes, nós vamos fazer como diz a Escritura: no dia da escassez, lança o teu pão sobre as águas. O que significa isso? Dá comida para os peixes, porque amanhã você vai poder pescá-los. Lança o teu pão sobre as águas. Lança a palavra do Senhor sobre tudo isso. Manifesta sua confiança, sua entrega, seu abandono. Se apoie nele. E então, um belo dia você vai pescar. Você vai colher o fruto de tudo isso. Deus vai te dar tudo aquilo que você acha que perdeu. Você não está perdendo nada, você está apenas recebendo investimento. Ninguém tem poder de tirar nada de você, nem de te tocar. O Senhor está investindo com a sua graça na sua vida. E você está investindo a sua fé no Senhor. Você está lançando o seu pão sobre as águas. Que Ele te sustente, que você possa ser conduzido a experiências mais profundas de intervenções, de manifestações, de encontros, em que você conhecerá o Senhor de uma maneira mais real, ao final de um momento de dor, de dificuldade e de cruz.